O desejado de todas as nações, capítulo 20. Se não ouvirdes sinais e milagres. Este capítulo é baseado em João, capítulo 4, dos versos 43 ao 54. Os galileus que voltaram da Páscoa levaram a notícia das maravilhosas obras de Jesus. A maneira por que os dignitários em Jerusalém lhe haviam julgado a ação abria-lhe caminho para a Galiléia. Muitos dentre o povo lamentavam os abusos no templo e a ambição e a arrogância dos sacerdotes. Esperavam que esse homem que fizera fugir os principais houvesse de ser o esperado libertador. E agora chegavam notícias que pareciam confirmar suas esperanças. Contava-se que o profeta se havia declarado Messias. O povo de Nazaré, no entanto, não cria nele. Por isso Jesus não visitou Nazaré em sua passagem para Caná. O Salvador declarara aos discípulos que um profeta não tem honra na sua própria terra. Os homens estimam caráter segundo aquilo que eles próprios são capazes de apreciar. Os de espírito estreito e mundano julgavam a Cristo por seu humilde nascimento. Seu traje modesto e o meio de vida em que labutara não eram capazes de apreciar a pureza daquele espírito isento de qualquer mancha de pecado. As novas da volta de Jesus a Caná divulgaram-se em breve por toda a Galiléia, levando esperança aos aflitos e sofredores. Em Cafarnaum, as notícias atraíram a atenção de um nobre judeu, oficial ao serviço do rei. Um filho desse nobre estava sofrendo de moléstia, aparentemente incurável. Os médicos o haviam desenganado ao ouvir o pai falar de Jesus, porém, decidiu rogar-lhe auxílio. A criança estava muito mal e temia-se não viveria até seu regresso, mas o nobre achou que devia ir pessoalmente apresentar sua petição. Esperava que as súplicas de um pai havia de despertar a compaixão do grande médico. Chegando a Caná, encontrou grande multidão rodeando a Jesus. Coração ansioso, procurou abrir caminho até a presença do Salvador. Ao ver apenas um homem simplesmente vestido, poento e exausto da viagem, vacilou-lhe a fé. Duvidou que esse homem pudesse realizar o que viera pedir-lhe. Obteve, no entanto, uma entrevista com Jesus. Expôs-lhe o objetivo de sua presença e rogou ao Salvador que o acompanhasse à casa. Mas Jesus já conhecia essa dor. Antes que o nobre houvesse partido de casa, vira-lhe o Salvador a aflição. Sabia também que o Pai estabelecera em seu espírito condições quanto a crer em Jesus. A menos que sua petição fosse atendida, não o havia de aceitar como Messias. Enquanto o oficial esperava, nessa agonia de quem se acha suspenso, Jesus disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4,48. Não obstante todas as provas de que Jesus era o Cristo, o suplicante decidira fazer do deferimento de seu pedido uma condição para nele crer. Salvador comparava essa incredulidade com a fé singela dos samaritanos, que não haviam solicitado qualquer milagre, sinal nenhum. Sua palavra, o sempre presente testemunho de sua divindade, tinha convincente poder, que lhes tocara o coração. Jesus doía-se de que seu próprio povo, a quem haviam sido confiados os sagrados oráculos, deixasse de ouvir a voz de Deus a falar-lhes por intermédio de seu filho. No entanto, o nobre possuía certo grau de fé, pois viera pedir aquilo que se lhe afigurava a mais preciosa de todas as bênçãos. Jesus tinha um dom ainda maior para conceder. Desejava não somente curar a criança, mas tornar o nobre e sua casa participantes das bênçãos da salvação, e acender uma luz em Cafarnaum, que se devia tornar em breve o cenário de seus próprios labores. O nobre devia compreender primeiro, no entanto, sua própria necessidade para que pudesse desejar a graça de Cristo. Esse nobre representava muitos de sua própria nação. Interessavam-se em Jesus por motivos egoístas. Esperavam receber por meio de seu poder qualquer benefício particular e faziam depender sua fé da obtenção desse favor temporal. Ignoravam, porém, sua enfermidade espiritual e não viam a necessidade que tinham da graça divina. Como um jato de luz, as palavras do Salvador ao nobre lhe desnudaram o próprio coração. Viu que seus motivos em buscar a Jesus eram egoístas. Sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter. Em profunda aflição, compreendeu que sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Conheceu que estava em presença daquele que lia os pensamentos, e a quem tudo era possível. Em angustiosa súplica clamou: Senhor,
Desce antes que meu filho morra. João 4,49. Sua fé apoderou-se de Cristo como a de Jacó, quando lutando com o anjo exclamara: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis 32, 26. Como Jacó prevaleceu, o Salvador não pôde recusar o pedido de uma pessoa que a ele se apega, alegando sua grande necessidade. Vai, disse, o teu filho vive. João 4,50. O nobre deixou a presença do Salvador com uma paz e alegria que nunca antes experimentara. Não somente crera que seu filho seria restabelecido, mas com firme confiança esperou em Cristo como Redentor. Na mesma hora, os que velavam a criança moribunda no lar de Cafarnaum notaram uma súbita e misteriosa mudança. Erguera-se do semblante do doentinho a sombra da morte. O rubor da febre cedera lugar ao suave brilho da saúde que voltava. Os mortiços olhos iluminaram-se de inteligência, e as forças voltaram ao débil e emagrecido organismo. Nenhum vestígio da moléstia permaneceu na criança. A carne ardente de febre tornara-se tenra e fresca, imergindo o pequeno em sono tranquilo. A febre o deixara mesmo durante o calor do dia. A família pasmou e grande foi o regozijo. Caná não distava muito de Cafarnaum, de modo que o oficial poderia haver chegado à casa na tarde do dia em que estivera com Jesus, mas não se apressou na jornada de regresso. Só na manhã seguinte chegou a Cafarnaum. Que chegada aquela! Ao partir em busca de Jesus, tinha o coração opresso de dor. O brilho do sol afigurava-se-lhe cruel, uma ironia ao cântico dos pássaros. Agora, quão diversos eram os seus sentimentos. Dir-se-ia que toda a natureza se revestira de novo aspecto. Novos são os olhos com que contempla o que rodeia. Enquanto no sossego das horas matinais prosseguia em sua jornada, afigurava-se-lhe que toda a natureza o acompanhava no louvor a Deus. Estando ainda a alguma distância de casa, servos lhe saíram ao encontro, ansiosos de lhe sossegar a alma que acreditavam suspensa. Nenhuma surpresa mostra, entretanto, em face das novas que lhe trazem, mas com profundeza de interesse que não podem compreender, indaga a que horas a criança melhorara. Respondem: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Na mesma hora em que a fé se apegara à afirmação, teu filho vive, o divino amor tocara a moribunda criança. O pai corre pressuroso a saudar o filho. João 4, verso 52. Aperta-o de encontro ao coração como alguém arrebatado à morte, e dá repentinamente graças a Deus por essa maravilhosa restauração. O nobre desejava conhecer mais de Cristo. Ao ouvir-lhe posteriormente os ensinos, ele e todos os de sua casa se tornaram seus discípulos. Sua dor foi santificada para a conversão de toda a família. Divulgaram-se as novas do milagre e em Cafarnaum, onde tantas de suas poderosas obras foram realizadas, foi preparado o caminho para o ministério pessoal de Cristo. Aquele que abençoou o nobre de Cafarnaum está igualmente desejoso de abençoar a nós. Com o aflito Pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre, e da obtenção de nossas petições fazemos depender nossa confiança em seu amor. O Salvador anela dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos, e retarda o deferimento de nossos pedidos, a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e nossa profunda necessidade de sua graça. Deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo, confessando nosso desamparo e necessidade. Cumpre-nos confiar-nos inteiramente a seu amor. O nobre queria ver atendida sua oração antes de crer. Teve, porém, de aceitar a palavra de Jesus, de que seu pedido era satisfeito e a bênção concedida. Cumpre-nos também a nós aprender esta lição. Não porque vejamos ou sintamos que Deus nos ouve, devemos nós crer. Temos de lhe confiar nas promessas. Quando a ele nos chegamos com fé, toda súplica penetra o coração de Deus. Tendo pedido suas bênçãos, devemos crer que as recebemos e dar-lhe graças porque as temos recebido. Então, vamos ao cumprimento de nossos deveres, certos de que a bênção terá lugar quando mais dela necessitarmos. Quando houvermos aprendido a assim fazer, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo as riquezas da sua glória. Efésios capítulo 3, versos 20. E segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1, 19.